Olá, alunos do ITQ, paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez pela graça e também pela misericórdia do nosso Deus para compartilhar com vocês a aula de número 5. E o tópico ou o título dessa aula será a análise sociocultural. É muito importante quando nós estamos lendo a Bíblia, quando estamos fazendo um estudo de uma perícope, conhecermos também a cultura, como aquela sociedade se organizava no contexto daquela história, o momento em que viviam. E a análise sociocultural vai estudar um pouco essa questão política, a questão cultural, a questão das tradições, dos hábitos e costumes relacionados a um determinado povo, exatamente no momento em que aquele texto foi redigido. Espero que você tenha um aproveitamento muito bom relacionado a essa questão. E vamos lá, a nossa aula de número 5. Vamos aqui ao tópico de número 1, e esse tópico fala sobre a estrutura social. E como eu já disse na introdução, é muito importante, no momento da leitura, termos um conhecimento relacionado a relações culturais daquele povo, de onde foi extraído aquele texto para a nossa leitura. Aqui a apostila ela nos traz um tema para analisarmos: a família. É claro que nós não temos tempo de estudar toda a estrutura social bíblica, porque aí nós teríamos que nos estender por várias aulas, falando desde os patriarcas, os reis, os profetas, os períodos onde Jesus andou sobre a terra, e depois os apóstolos. Cada momento teve o seu contexto social. Mas para uma análise nossa, a apostila nos traz como primeiro ponto o casamento. Olha que interessante, a Bíblia nos ensina, e em vários contextos nós vemos, e a história nos ajuda a entender, que o casamento ele tinha como um ato antecessor o noivado. E o noivado ele durava 1 ano. Nesse período, a história conta que o noivo morava com a noiva, mas ele não podia ter nenhum tipo de contato físico com ela relacionado a relacionamento íntimo. Tanto é que, chegado o dia do casamento, se celebravam 7 dias ou até mais. A festa do casamento ela era uma festa longa, uma festa que durava muitos dias. E logo no primeiro dia, quando o noivo, então, após a festa de celebração, tomava a sua noiva e a levava definitivamente para consumar o ato, eles tinham que obrigatoriamente concluir esse ato. A prova da virgindade da noiva era exposta, a marca do sangue no lençol, e aí nós começamos a entender as questões bíblicas que constrangeram até mesmo José, quando Maria ela diz que ela está grávida e que o Espírito Santo havia falado com ela. Imagine você a situação de José numa questão dessas. Então aí nós entendendo o contexto social relacionado ao casamento, nós podemos entender o quão embaraçosa foi a situação para José. E aí nós entendemos então que o casamento, ele normalmente era realizado dessa forma. Um outro detalhe que eu estava esquecendo de falar é que o noivo precisava pagar uma quantia para o pai da noiva, como se fosse o dote. E essa quantia em dinheiro era escolhida pelo próprio pai da noiva. E era para demonstrar que o noivo tinha compatibilidade financeira, para depois de assumir a noiva como a sua esposa, poder então tratá-la, poder então conviver com ela e dar ali
o sustento necessário e o conforto necessário para essa mulher. Outra questão para estudarmos o contexto social seria a poligamia. E aí entramos aqui em algumas discussões que até hoje são polêmicas, mas nós precisamos entender que o plano inicial do Senhor, o plano de Deus, foi o homem e a sua mulher, mesmo porque o livro de Gênesis, nos 3 primeiros capítulos, relatando a criação e a existência do homem e da mulher, diz que o homem então deixaria o seu pai e a sua mãe e se uniria à sua mulher, e seriam 2 em uma só carne. Então, a poligamia ela não foi instituída por Deus. Nós, acompanhando a palavra do Senhor, podemos entender que a poligamia ela se iniciou em Gênesis 4:19, onde Lameque começou a praticar o ato de ter várias mulheres. O Talmud, que é uma coletânea de livros judeus que trata sobre a religião desse povo, aceitava, admitia a poligamia, e nós vemos que vários homens na Bíblia tiveram mais de uma mulher. Nós vemos ali os relatos de Gideão, o próprio rei Davi, o próprio rei Salomão, que teve várias mulheres, e nós entendemos que a Torá ela também reconhecia a bigamia. A Torá também dizia que o homem poderia ter várias mulheres, e instituindo 4 mulheres para que elas pudessem ser de um só homem. Então a questão é a seguinte: nós não podemos analisar textos bíblicos lá dos patriarcas e trazer para o contexto atual. Por exemplo, nós não podemos julgar Sara quando ela, não podendo ter filhos, pede para Abraão tomar a sua concubina para gerar filhos no lugar dela, que era estéril. Nós sabemos que existe ali todo um contexto espiritual, um fundo de teologia, mas nós não podemos simplesmente julgar a Sara. No seu contexto social, ela não estava errada. Inclusive, até a apostila traz que alguns pais de noivas, junto com a sua filha, entregava para o noivo uma concubina. E essa concubina era uma serva, era uma empregada, era uma serviçal, mas mesmo assim tinha relações com aquele homem. Infelizmente, existem pessoas que querem trazer essa situação para os dias atuais. Não podemos aqui no pleno século XXI dizer que, olha, a Bíblia então, ela aceita a poligamia, mesmo porque a palavra do Senhor nos mostra que desde o início não foi essa a ideia do Senhor, a ideia de Deus. A ideia original era o homem e a sua mulher. Mas a tradição, as atitudes dos homens levaram aquele povo a entender que a poligamia era algo correto. Então, quando nós entendemos essa questão de poligamia na Bíblia, nós começamos a entender um pouco melhor alguns textos bíblicos que envolvem o homem com as suas várias mulheres. E eu não quero aqui que você tome isso como pretexto para você ter várias mulheres. A Bíblia é clara e ela diz que o homem tem que deixar o pai e a mãe para se unir à sua própria esposa, à sua mulher, e formarem ali uma só carne, formarem ali uma família. E a família abençoada é uma família onde o homem é fiel à sua esposa, a esposa é fiel ao seu marido, e ambos geram frutos, e esse fruto se estabelece a partir dos seus filhos. Ainda falando do contexto sociocultural, que é o primeiro tópico aqui da nossa apostila, nós vamos tratar aqui também da autoridade paterna.
Nós olhando para um contexto bíblico, vemos que o homem, o marido, o esposo, ele era a principal figura e autoridade dentro da sua casa e do seu lar. A decisão era tomada única e exclusivamente pelo homem da casa. Quando nós analisamos a Bíblia, em seus vários textos, nós vemos que as mulheres, elas não tinham nenhum tipo de voz ativa. E a decisão que o seu esposo tomasse, todos da casa, incluindo a sua esposa, deveriam acatar. Nós podemos entender melhor essa questão de autoridade paterna no rito da Páscoa. A Páscoa era celebrada por todos os judeus. E dentro de cada casa, o homem era o principal a ser, ele era fundamental naquele ato religioso. O homem era responsável pela celebração dentro da sua casa. Nós podemos entender a autoridade paterna na declaração de Josué, quando ele diz assim, ó, escolham quem vocês querem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali estava decretado por Josué, o homem da casa, o líder, a autoridade espiritual, que toda a sua casa então serviriam ao Deus de Israel. Um outro exemplo de autoridade paterna, quando nós olhamos para aquele carcereiro que o apóstolo Paulo, quando está preso e canta com Silas e acontece um terremoto e aquele carcereiro então quer se matar e Paulo brada, diz, olha, não se mate, estamos todos aqui. E a Bíblia vai nos relatar no livro de Atos que Paulo então prega a palavra e aquele homem se converte e a Bíblia diz que toda a sua casa, pela sua atitude, pela sua decisão, também se convertem juntamente com ele. Então nós vemos aí a autoridade paterna que existia naqueles tempos. E nós não podemos tomar isso como base nos dias de hoje. Não que não seja importante a figura do pai, mas, por exemplo, com relação à salvação, nós entendemos que existe o livre-arbítrio. E não é porque o homem da casa se converte que necessariamente todos da família estão convertidos. Nós sabemos que se ele se converter, se ele for o testemunho vivo dentro da sua casa, a palavra vai entrar, o Espírito Santo vai agir e aquelas pessoas serão então impactadas pelo poder do Senhor. Mas aquele homem hoje ele não tem o poder e a autoridade de mandar, de dizer assim, olha, para a mulher e para os filhos agora, a partir de hoje vocês são obrigados também a servir a Deus e a entregar a vida a Jesus. Mesmo porque isso não seria algo de livre, espontânea vontade. E o nosso Deus, o nosso Senhor, nesse tempo da graça, após o sacrifício de Jesus, Ele deseja que cada pessoa, independente se for homem, mulher, criança, adulto, adolescente, entregue a sua vida de livre e espontânea vontade. Nós entendemos que nos períodos da antiguidade, nos períodos bíblicos, funcionava assim, a autoridade era do homem e o que ele decidia estava decidido. Nos dias de hoje, nós vemos que cada um precisa, relacionado à salvação, por exemplo, tomar a sua própria decisão. A Bíblia ensina também que o homem, até hoje, ele é o cabeça do lar. Nós não temos tempo para entrar aqui no mérito dessa questão, mas não como aquele que manda, como aquele que ordena, como aquele que faz todos de seus escravos e a mulher está ali como a sua subserviente. Mas numa estrutura hierárquica, espiritual, estabelecida pelo Senhor, a Bíblia, a palavra do Senhor nos diz que o homem, ele é o cabeça do lar. Mas relacionado à salvação, cada um tem que tomar a sua decisão em especial. Vamos entender agora o contexto político, entendendo a política de uma sociedade, de uma nação. Vamos tomar aqui como base os períodos de Jesus. Nós sabemos que cada momento da história ele é carregado da sua própria política, da sua própria administração.
Temos lá atrás o período dos reis, mas aqui o contexto que nós vamos tomar para a base dessa análise é o contexto onde Jesus andou pelas terras aí da Palestina. Nós vemos que Israel, na verdade, era um povo dominado. A história conta que 65 a.C., Roma então domina Israel, porém Roma permitia que os israelitas continuassem com a forma de governo que era estabelecida naquela nação, permitia que eles tivessem também os seus rituais religiosos, porém os israelitas não aceitavam que um rei dominasse sobre eles, senão o próprio Deus. Nós entendemos que para o israelita era uma afronta que Roma, com todos os seus ídolos e deuses pagãos, dominasse sobre Israel. Nós entendemos o porquê Jesus foi crucificado. Foi crucificado por uma questão política. Nós sabemos que a questão espiritual e teológica, o plano do Senhor, o projeto de Deus, foi entregar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas ao analisar o contexto político, nós entendemos que Jesus ele foi crucificado porque ele então se autodeclarou o rei dos judeus. Ele se constituiu como um rei. E para os israelitas e até mesmo para os romanos, isso era inadmissível. Para os israelitas só havia um rei, que era o próprio Deus. Para os romanos só havia um rei, que era César. E nesse contexto político, nessa bagunça toda, o nosso rei Jesus, ele foi crucificado. Nós entendemos aqui o contexto político daquela ocasião. E às vezes, quando nós lemos a Bíblia, algumas passagens parecem um tanto quanto obscuras. Mas quando entendemos esse contexto político da época, começa então a clarear a nossa mente, nós começamos a entender os motivos que levaram o nosso Rei Jesus a ser crucificado naquele momento. Outro aspecto para entendermos também essas questões socioculturais é a própria cultura de uma nação. A cultura bíblica ela é farta de hábitos, de comportamentos, de atitudes que aqueles povos praticavam. A nossa apostila traz como exemplo duas situações. A primeira delas está relacionada à higiene. E o israelita ele tinha a higiene muito mais voltada por uma questão espiritual do que por uma questão de saúde em si. Sabemos que os israelitas eles lavavam as mãos várias vezes por dia e também eles se banhavam após voltarem do mercado. E isso não estava relacionado à higiene em si, porque eles tinham medo de ter contraído alguma doença, alguma enfermidade. Isso tinha muito mais um fundo espiritual e religioso. Na concepção do judeu, quando ele ia ao mercado, ele poderia então ter contato com estrangeiros, com pessoas que eram consideradas imundas, com animais, e é por essa causa que ao chegarem em casa se banhavam, se lavavam, por medo de estarem impuros. Outra questão que a apostila nos traz relacionada à cultura é a questão da aparência. Por exemplo, para os romanos era uma afronta deixar a barba crescer. Para os egípcios, da mesma forma, os egípcios tinham o rosto e até mesmo a cabeça raspado. A aparência do judeu, por exemplo, é bem diferente.
Os judeus gostavam de barbas longas, de cabelos fartos. Isso é uma questão cultural. Isso é uma questão que nos ensina algo relacionado ao hábito do judeu. Nós vemos aqui a apostila também trazer que já para a mulher era diferente. Ela já não poderia, como homem, expor a sua barba grande, o seu cabelo farto. Pelo contrário, a mulher ela precisava esconder o seu cabelo com o véu. Não era decoroso para a mulher israelita demonstrar o seu cabelo. E o véu sobre o cabelo demonstrava que ela estava debaixo da autoridade de um homem, que era o seu esposo, o seu marido, o líder da sua casa. A mesma cultura bíblica nos mostra que só mostravam os cabelos as prostitutas e as viúvas para demonstrarem a sua nova condição, que estavam agora sem esposo, sem marido, e estavam prontas para casar novamente. Então nós vemos aqui que é uma questão cultural, os hábitos de determinado povo, e nós pudemos analisar aqui alguns dos hábitos que eram praticados pelos judeus. Nós entendemos o porquê os fariseus ficaram tão chateados, eles ficaram ali constrangidos quando aquela mulher, ela chora aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Aquilo foi uma afronta para os fariseus. O que essa mulher está fazendo? A mulher não poderia tocar um homem, uma mulher não poderia expor os seus cabelos, e aquela fez o que o protocolo não mandava. Na verdade, ela quebrou o protocolo, beijou os pés de Jesus, regou-lhe com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Mas Jesus reconheceu aquela atitude como uma atitude de muita fé, de muita honra, de muito amor, de muita consideração. E a Bíblia diz que onde o evangelho do reino fosse pregado, era para aquela história também ser lembrada como um grande ato de fé e demonstração de amor. Então nós entendemos contexto cultural de um povo e de uma nação quando nós começamos a entrar a fundo no conhecimento da história, dos hábitos, das manias e das atitudes que um povo praticava no seu cotidiano. Vamos entender agora a religião como pano de fundo e como análise aí do nosso capítulo em estudo. Nós podemos pensar assim, olha, quando se trata de Bíblia, de Israel, do povo hebreu, é lógico que eles serviam a um único Deus. E esse, na verdade, é um pensamento errado. O povo hebreu, ele era um povo que acreditava na existência de vários deuses, mas acreditava que somente Javé deveria ser cultuado. O monoteísmo, que é a adoração de um único Deus, ele foi promulgado, ele foi confirmado ali no estabelecimento dos 10 mandamentos, quando Moisés sobe o monte e o Senhor então crava nas pedras os 10 mandamentos, e o primeiro é: servirá o teu Deus de todo o teu coração, o Senhor teu Deus é o único Deus, só a Ele prestarás culto. Então nós vemos que esse povo, infelizmente, era um povo rodeado de várias religiões. A apostila traz aqui uma palavra que eles eram enoteístas, acreditavam na existência de outros deuses, mas acreditavam que somente o Senhor, Jeová, deveria ser adorado. Nós vemos também que houve um confronto relacionado a monoteísmo e a enoteísmo, quando a Bíblia nos mostra aquele duelo entre Elias e os profetas de Baal, que começaram ali a cultuar vários deuses e começaram então a
dar golpes no próprio corpo, invocando os deuses, e ninguém se manifestou. E Elias, a Bíblia diz que arruma o altar, coloca lenha, coloca água várias vezes e invoca o único Deus, o Senhor Jeová. E a Bíblia relata que naquele momento desce fogo de Deus, fogo do céu, e aqueles profetas todos são envergonhados, o Deus de Israel é exaltado, e naquele momento, mais uma vez, o monoteísmo é colocado como forma de adoração para o povo de Israel. Mas nós vemos que sempre, em toda a história, nós vemos os próprios profetas condenando a adoração de outros deuses. Nós vemos que sempre foi conturbada essa situação. Hoje não é diferente. Você está aí acompanhando e sabe que existem pessoas que adoram a vários outros deuses e ao mesmo tempo ao Senhor, como se isso fosse normal, como se isso fosse natural. No período bíblico relacionado a Jesus, havia também um certo sincretismo. Sincretismo é essa mistura, é cultuar outros deuses e também cultuar a Deus. O povo ali acreditava em fantasma, o povo, naquele contexto histórico onde Jesus andou sobre a Galileia, eles também acreditavam em anjos que moviam as águas, havia muita superstição. Então nós entendemos que havia essa confusão. E Jesus veio ali também para estabelecer, mais uma vez, confirmar o monoteísmo. Ele mesmo citou a expressão: o Senhor teu Deus é o único Deus, servirá o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento. E nós podemos entender que também no contexto do apóstolo Paulo, logo após Jesus ter subido, no contexto dos apóstolos, o próprio Pedro, existia um grupo chamado judaizante. Esse grupo, ele queria que aqueles que se convertessem ao cristianismo também guardassem os rituais, as normas, as regras dos judeus. E aí nós vemos ali no livro de Atos que depois de uma reunião, depois de uma conversa, os discípulos, eles resolvem então essa questão e ali apaziguam tanto judeus quanto não judeus, quanto gentios que serviam ou que começavam a servir a Cristo. Nesse contexto existia um outro grupo chamado de gnósticos. E até eu trouxe aqui um texto, uma frase para você entender o que é o gnosticismo. Na verdade, é um conjunto de correntes filosófico-religiosas sincréticas. Olha aqui, eu vou usar uma palavra mais simples aqui para você entender, uma verdadeira salada, uma verdadeira confusão, misturando filosofia, religião e sincretismo. Vieram de uma região do Mediterrâneo durante os séculos 1 e 2 depois de Cristo. Era alicerçado em interpretações de relatos bíblicos e apócrifos. Relatos apócrifos são relatos que não são aceitos pelo cristianismo e pelos judeus. Havia um viés filosófico médio-platônico de cultos de mistérios greco-romanos e orientais. Como eu disse, era uma mistura de religiões, pegavam relatos bíblicos, pegavam relatos apócrifos que não eram aceitos pelos apóstolos, pegavam contextos filosóficos e jogavam tudo no mesmo pacote. Isto era o gnosticismo. Então nós entendemos que ali no início da igreja primitiva, os discípulos, os apóstolos, eles tiveram que conviver também com esse sincretismo religioso. O povo queria acreditar naquilo que lhe fazia bem, aquilo que eles queriam. Queriam fazer ali uma verdadeira mistura de religiões orientais, romanas,
deuses, misturar com o cristianismo, misturar com filosofias, misturar com conhecimentos que vinham de outras nações e tornar isso como se fosse uma religião. Isso atrapalhou muito o crescimento do evangelho naquela época, mas não deixou que o evangelho se proliferasse, não impediu que o verdadeiro evangelho se multiplicasse e chegasse até nós. Vamos finalizar aqui o nosso capítulo de estudo, voltando àquela nossa interpretação, chamada interpretação joanina, naquele diálogo entre Jesus e aquela samaritana. Vamos entender o contexto religioso entre os samaritanos e os judeus. Alguns pontos eles concordavam. Por exemplo, até a apostila nos mostra que eles acreditavam no Pentateuco, ambos acreditavam na circuncisão, na guarda do sábado, na lei acerca do consumo de sangue. Porém, a questão do Messias, eles entravam ali numa contradição. Os judeus acreditavam em um Messias vindo a partir da hereditariedade de Davi. Acreditavam que deveria vir como veio da descendência de Davi. Já os samaritanos, por só acreditarem no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, acreditavam que o Messias que viria para cumprir a promessa sobre eles, ele necessariamente deveria vir de Moisés, da descendência de Moisés. Então nós vemos ali que havia então uma contradição entre samaritanos e judeus. Por isso havia essa rixa entre samaritanos e também judeus. Outra coisa que nós aprendemos aqui, até a apostila nos traz como ensinamento, os samaritanos incluíram um 11º mandamento, que era a obrigatoriedade de se construir um templo no Monte Gerizim. Para justificar Monte Gerizim como um lugar sagrado, os samaritanos, eles então fizeram alteração nos 10 mandamentos, que era a construção, melhor, não era um templo, mas a construção de um altar ali em Gerizim e a celebração de holocaustos naquele lugar. Outra característica dos samaritanos que os fazia uma abominação para os judeus é que os samaritanos permitiam o casamento de pessoas crentes, de pessoas que serviam a Deus, com pessoas chamadas pagãs. Eles permitiam. Já os judeus não permitiam em hipótese alguma o casamento de judeus com estrangeiros. Para o judeu, isso era algo abominável. Não poderia haver mistura das raças. Então nós entendemos que essas diferenças, elas se afloravam cada vez mais e a rixa só aumentava. Quando Jesus vai até o Monte Gerizim, quando Jesus vai ter aquela conversa com a samaritana, Jesus então demonstra que ela não sabia completamente o plano de salvação. Jesus disse: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Eles se embasavam somente nesses 5 livros da Bíblia, enquanto todo o Antigo Testamento era desprezado por eles. Jesus vem e diz: olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. E Jesus então demonstra que o Messias, ele realmente viria, e ele estava ali presente, e era da descendência de Davi. Jesus estabelece um novo culto e diz que os adoradores verdadeiros, ou os verdadeiros adoradores, adorariam ao Pai em qualquer lugar. E naquele momento
se trava uma das conversas mais emblemáticas da Bíblia. Nós sabemos que, pelo contexto histórico, homens não poderiam estar conversando livremente com mulheres, e principalmente judeus com samaritanos. Mas como Jesus veio ali para estabelecer a paz, como Jesus estava ali para quebrar essa barreira que existia entre samaritanos e judeus, ele vai até essa mulher, ele tem um diálogo com ela, ele pede água para ela, e ainda dentro desse diálogo Jesus, ele traz uma revelação espiritual, teológica, demonstrando o verdadeiro evangelho e para que ele tinha vindo naquele lugar. Tanto é que ele disse para ela, olha, se você soubesse quem é que te pede água, você lhe pediria água. Acredito que esse contexto religioso, ele também é muito importante para nós entendermos algumas passagens da Bíblia. Espero que você tenha gostado dessa aula e mais uma vez vou falar aqui, não fique só com esse vídeo, nós não podemos tratar linha por linha que está escrita aqui na apostila, senão o nosso tempo seria muito longo. Nós trazemos aqui de uma forma mais abreviada e eu quero que você aí na sua casa pegue a sua apostila, estude o capítulo por completo, veja os textos que a Bíblia traz, ou melhor, que a apostila traz para você, tire ali um tempo para você rascunhar, para você escrever, para você frisar e não deixe de fazer os exercícios. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.